amigos assinantes do Primeira Edição, esse jornal moderno que chega primeiro até você, às segundas-feiras, nas bancas, na sua casa ou na sua residência, você que é assinante do Primeira Edição. Aqui a gente traz essa edição que vai de 4 a 10 de junho. Primeira Edição traz como manchetes preliminares: contra a exploração de menores, contra a exploração sexual de menores. E a gente aqui acrescenta também que se deve sempre lutar, ponderar para que evitemos esses problemas graves e batalhar no sentido de evitar ao máximo e condenar aqueles que insistem em desrespeitar crianças e adolescentes. Preocupado com essa exploração, principalmente sexual de menores, o senador Renan Calheiros vai mobilizar liderança do Congresso Nacional para a aprovação de projeto que amplia a pena para os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Mas aqui a gente faz também ver que é necessário ainda se observar bem aqueles que exploram o trabalho infantil, aqueles que irresponsavelmente, por ignorância também, colocam nos semáforos essas crianças para estarem pedindo esmola e ajudando, entre aspas, os pais que na maioria das vezes são viciados em drogas ou até mesmo traficantes. Ninguém ganha Mega Sena, mais um acúmulo aí da Mega Sena. O prêmio da quarta-feira poderá chegar a 15 milhões ou mais de reais. Foram sorteadas as dezenas 11, 16, 24, 35, 46 e 50. A Quina teve 32 acertadores e cada um vai levar R$45. Aliás, R$45.243. Parabéns a esses que tiveram essa sorte aí. Na manchete principal da primeira edição dessa semana, Alagoas é um estado refém de assaltantes, afirma delegados. Olha, é um problema sério. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos na segurança, é um pandemônio geral, os homicídios acontecendo de forma absolutamente numa demanda sem precedentes. A vida humana em Alagoas perdeu totalmente o seu valor. Era de se imaginar só nas favelas, e aí mais um na sarjeta, o sangue escorrendo, a droga, a violência mesmo natural, mas agora chegou da periferia para a área nobre da cidade. E aí pessoas notáveis, pessoas importantes estão indo também graças a assaltos, às vezes até por uma bicicleta velha, como foi um caso. E o cidadão perdeu a vida, mesmo entregando a bicicleta, deu as costas aí na área nobre da cidade, no Vera Arruda, e um tiro nas costas. Nem a polícia, nem as autoridades, ninguém está livre dessa violência em Alagoas, dos assaltantes. Alagoas está refém dos assaltantes, é o que declara o próprio presidente da Associação dos Delegados de Polícia, o nosso querido Antônio Carlos Lessa. Está certíssimo, ele diz que ninguém aqui está a salvo dessa violência. Também Robervaldo Davino traça um perfil de onde se concentram esses marginais, mas a primeira edição, o pessoal da nossa equipe de jornalismo investigativo tentou saber da própria Polícia Civil como esse esquema, mas não obteve maiores detalhes. Tentou, mas não conseguiu, junto à Polícia Civil, sobre esses dados, os números, inclusive, dos assaltos e dessa violência que graça a cada momento em Alagoas. É preciso dar um basta. Governo reduz, mas a Assembleia resiste e quer manter mais militares. Não aceita ter menos militares nos seus gabinetes. Mas isso também passa pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça e a própria Assembleia. Enquanto o Antônio Vilela quer reduzir o número desses policiais nesses gabinetes, não exterminar totalmente, não acabar. Porque essas instituições precisam também das suas seguranças. Mas a Assembleia insiste em não diminuir o seu contingente de policiais. Isso vai acontecer também no Ministério Público, mais cedo ou mais tarde voltam esses números. Acredito eu que a redução disso não vai trazer diferença alguma também para combater a gravidade das drogas, dos assaltos, dos roubos, dos homicídios que estão acontecendo aí às vistas de todo mundo. É preciso aumentar consideravelmente o contingente. Já quem diga até que é necessário o Exército, o exemplo do Rio de Janeiro, também vir para Alagoas, para Maceió, para todo o estado. Porque a violência, as drogas continuam matando e muito. E os números não param de crescer da violência em Alagoas.
Supremo Tribunal Federal modifica a 17ª vara, mas mantém o colegiado. A OAB queria que fosse extinta essa 17ª vara para que o juiz sem face, o juiz sem rosto, não fosse um juiz anônimo, ou pelo menos um colegiado como existe. Bem elogiado, inclusive, pelo ministro dos Fux, a criação da 17ª vara aqui de Maceió para os crimes hediondos, para os crimes de complexidade, para as organizações criminosas. O Ministério Público não questionou lá, ninguém questiona o GECOC, que também é um grupo de promotores. Acredito que eles são importância para uma blindagem de proteção à vida, à integridade física e à própria vida desses magistrados e desses promotores. Mas a OAB se ressente, acredito, de ver a situação muito hermética, muito fechada, deixando o advogado muito à margem. E isso gerou essa inquietação, dentre outros sintomas, entre outros fatores. Mas, tentando agradar gregos e troianos, o Supremo Tribunal Federal simplesmente tirou o essencial da 17ª vara, que é a apuração, que é o julgamento dos crimes contra a vida, dos crimes exatamente de homicídio das organizações criminosas, dos crimes mais complexos, de maior risco, o enfrentamento do maior poder da bandidagem. Ficou a vara praticamente sem sentido, como observam alguns técnicos no assunto. A Ordem dos Advogados do Brasil comemora por um lado, ou a Justiça comemora por outro a manutenção da vara, mas em compensação lhe tirou todo o objetivo prioritário, primordial, que seria o julgamento e a perseguição aos bandidos das organizações criminosas. O que mais a Ordem dos Advogados do Brasil não conseguiu tornar a 17ª vara criminal de Maceió inconstitucional. A decisão do Supremo Tribunal Federal manteve a vara, uma vara com o seu colegiado, atuando com 5 juízes, mas a essência tirou-lhe o poder maior, que era para perseguir, julgar e condenar criminosos de crimes hediondos complexos e das organizações criminosas. O magistrado aqui se posiciona, José Firmino, fala sobre a corrupção nos poderes. Firmino diz que corrupto tem que devolver dinheiro público, dinheiro roubado, não apenas a pena de prisão, que na maioria das vezes não acontece, ou se acontece é com aquela flexibilidade e uma progressividade da pena para beneficiar sempre esses que sabem surrupiar o dinheiro dos cofres públicos, e o magistrado tem suas razões. É preciso punir, é preciso tirar de circulação política da sociedade e a devolução de todo esse dinheiro que já roubaram até hoje e corrigido. Para o cidadão pagar imposto, cidadão pobre às vezes, assalariado, paga na fonte, mas se pingar alguma coisinha ali, sai somando tudo, fica naquele chamado bis in idem, ou seja, é uma dupla cobrança de impostos. Soma-se, multiplica-se as cobranças, e quando vem cobrá-lo, vem o cidadão se defendendo e passa algum tempo, vem com juro, correção monetária. Ele, contribuinte, que trabalha com dignidade, honestamente, quer pagar seus impostos, fica muitas vezes sem poder pagar. O ladrão desse dinheiro, que é pago com sacrifício, fica palitando os dentes, fora da cadeia, e devolver que é bom, necas de pitibiribas. Até chegam a morrer, morrem, e aí fica tudo por isso mesmo. Ou saem do poder, caçam o poder, e a coisa fica sendo empurrada com a barriga, e nem cadeia, e muito menos o retorno do dinheiro do povo para os cofres públicos. Neymar some, Brasil perde de 2-0 para o México. Um vexame da seleção brasileira. Esporte, você tem aqui tudo na primeira edição. Asa entra no G4 e pega Joinville. CRB encara o Atlético do Paraná após perder para o Goiás. Ainda falando aqui sobre o Supremo, efeito Lula, Supremo faz blindagem do mensalão. Olha, nós sabemos que o judiciário brasileiro ele tem sempre uma tendência política. Até elementos egressos da política adentram o judiciário para se tornarem juízes, para se tornarem magistrados, muitas vezes até de segundo grau. E isso não deixa esse vício político nunca. Muitos até que nem candidatos foram, mas têm parentes, têm os aderentes,
tem ramificações, tentáculos políticos. Isso aqui em Alagoas e em todo o Brasil. E aí fica toda essa questão, toda essa polêmica. E diante do surgimento do ex-presidente Lula tentando melar o mensalão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, sergipano, pertinho das Alagoas, toma medidas preventivas para blindar o julgamento e evitar que surjam imprevistos. Gilmar Mendes tem também, a gente percebe, e a história diz, tentáculos políticos, vontades políticas. E a gente fica a imaginar como é que esses grandes homens que deveriam estar neutros da questão da politicagem em si, da questão político-partidária, deviam estar totalmente isentos, mas fazem viagens juntas, são banquetes juntos, olha, fazem farra juntos. Fica muito difícil a gente dissociar essa ideia da melação aqui, né? Da mácula que fica da corte. Mas o presidente atual, Carlos Aires Brito, que é nordestino, que é aqui pertinho das Alagoas, é sergipano, quer evitar a meladeira lá no Supremo, e em especial no julgamento do mensalão, que, aliás, haja tempo e haja gavetão. É preciso engavetar, né, ministro? E dar pressa a isso, dar independência, dar moral ao judiciário brasileiro, já a partir dessa corte, que para muitos é muito política, mas que deve ser, antes de mais nada, independente, imparcial, impecável. Nada de melação. Principalmente agora que está chegando o julgamento, deve chegar, do mensalão. Fique com a primeira edição. Aqui é a Independência, o jornalismo vivo, autêntico para você em primeira mão.